Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessas ferramentas que hoje em dia a polícia tem à disposição, né? A gente sabe que aqui na capital paulista a gente tem o Smart Sampa, que a gente vê muitos casos de identificação de pessoas que estão foragidas, de pessoas que estão desaparecidas. Queria saber se essa é uma ferramenta também que pode ser utilizada ou se não está na parte de vocês isso. E se foi por parte do diálogo mesmo que tivemos uma evolução nessa parte de termos duas torcidas nos estádios, porque antes a gente ficava sempre demandando para uma parte, né? Sempre a culpa era das torcidas e por parte das torcidas ou de quem acompanha o esporte a culpa era das polícias porque não queriam fazer ali o trabalho ou não tinham efetivo, enfim. Se foi um diálogo de todo mundo, de quem partiu e se só assim a gente consegue mesmo reverter essa medida que já dura 10 anos. Ótimo, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes, então vamos lá. Num primeiro momento, e aí a gente não pode julgar, porque quem estava à época, em 2016, e fez a recomendação da torcida única, a própria Polícia Civil, a Polícia Militar, foi uma tentativa. E como eu disse, tiveram números muito positivos da diminuição da violência, pelo menos no entorno do estádio, enfim, e dentro dele. Então vamos lá. Durante alguns anos ficou-se isso por parte do torcedor, por parte da mídia. É a falência do Estado, é a falência do Estado. É claro que os estados todos do Brasil, e aqui eu falo pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, é claro que o Estado tem condições de fazer um jogo com duas torcidas. Eu falo, a gente trabalha diretamente com o segundo batalhão de choque. O segundo batalhão de choque, às vezes a gente tem a oportunidade de ir lá, eles têm um curso que chama Policiamento em Eventos, onde a gente às vezes é chamado lá para falar dessa parte da Polícia Civil ligado ao estádio. Eles recebem gente do Brasil inteiro, de batalhões do Brasil todo, para fazerem curso aqui. Então veja, um batalhão que é referência no Brasil, que dá curso para outros estados, por que que não teria condições de fazer? Claro que tem, mas naquele momento adotou-se esse critério como uma tentativa de uma diminuição da violência, tá. Hoje em dia, o que a gente, pensa é o seguinte: para você ter 2 torcidas, você precisa empregar um efetivo policial muito maior do que para a torcida única, isso acho que fica, é claro, evidente para todo mundo. A pergunta que muitas vezes fazem é o seguinte: você vai precisar empregar um aparato policial muito maior e aqueles 5% que vão ali, a gente sabe que grande parte é de torcedor organizado. E que aí, eu volto de novo naquilo que eu falei no início aqui da nossa conversa, é que muitos torcedores falam: "Eu sabendo que tem outra torcida, eu não vou. Eu sabendo que vai ter outra torcida, seja ela organizada ou não", porque hoje a intolerância está em toda parte, com todo tipo de torcedor, não só o organizado. Eu sabendo que aquele torcedor adversário vai, eu não vou levar nem minha mulher, nem meus filhos. A pergunta que ficava era a seguinte: vale a pena então você tirar a criança e a família do estádio para botar os 5% lá? E que muitas vezes esses torcedores que vão como visitante nem podem levar uma faixa, talvez 3 instrumentos musicais ali para tocar, muitas vezes nem podem levar. Então, será que vale a pena? Essa era a pergunta que ficava. E hoje, e aí de novo a gente volta nessa questão, é que com o avanço da tecnologia, aí vou responder a segunda parte da sua pergunta, Cassiano, com o avanço da tecnologia e com a participação das torcidas, nesse momento que a gente está vivendo hoje, de um diálogo entre eles, de um diálogo entre as torcidas e as forças de segurança, pode-se pensar sim, na volta, pelo menos gradativa, utilizando-se critérios técnicos, critérios operacionais, com o diálogo e responsabilidade de todos, uma tentativa. E aí, para não ficar essa questão, mas aí é 5% que vai, é só torcida organizada, são os caras que vão lá para querer arrumar briga e tal. Por que não com mulheres? Por que não com idosos? Por que não? Até citei outro dia de torcedores PCD, que hoje a gente vê várias faixas em estádio. Torcedores que são PCD, tem o setor para eles lá. Então, isso hoje, com o avanço da tecnologia,
a gente tem condições de retomar a conversa. Se isso vai efetivamente acontecer ou não, como eu falei no início, é uma decisão final, do Ministério Público, que é quem, assina a recomendação, mas a gente faz parte, subsidiando eles com números, enfim.